Encurralado por Theo e obrigado a fazer um novo exame de DNA para comprovar a paternidade de Jennifer, Ben recorre aos conselhos da mãe Anna nos próximos capítulos. Uma escolha ruim pode ser responsável por destruir décadas de dedicação e afundar a carreira de Ben em Vai na Fé. Sempre condutor dos discursos favoráveis à justiça para todos e fiel defensor da honestidade, o advogado surpreendeu os espectadores da novela das 7 ao acatar uma sugestão duvidosa de Bruna e cometer uma fraude gravíssima para afastar as possibilidades de Theo surgir como pai de Jennifer no resultado do exame de DNA. Conforme previsto pelos funcionários do laboratório, algo de ruim poderia acontecer, e Ben não terá para onde correr após descobrir que o juiz do caso determinou a realização de um segundo teste. A insistência de Theo garante uma nova rodada de constrangimento e desespero para Sol, que precisará lidar com novas visitas inesperadas do vilão e ainda ficará em choque ao vê-lo no consultório minutos antes da filha ser chamada para coletar sangue. Um dos últimos recursos de Ben para encontrar um rumo será implorar novos conselhos à mãe Anna, que poderá guiar o personagem a uma direção mais justa, mesmo que seja necessário receber punições pelo erro. Nesta fase, o mais importante será garantir um ambiente saudável para Sol, livre das investidas perigosas de Theo. Ben tentou ajudar, mas pode atrapalhar ainda mais a vida de Sol com a fraude no exame de DNA. Para piorar, a protagonista da novela das 7 ainda enfrenta um período caótico ao lado de Louis, afinal o cantor desiste da carreira e se despede da banda, sumindo das redes sociais e entrando em depressão. Theo parece ter um estoque infinito de ideias para infernizar a vida de Sol e realizar as suas fantasias doentias. No entanto, o bandido tomará uma atitude ousada ao aparecer na casa da dançarina de forma inesperada, a deixando totalmente desconfortável durante os próximos capítulos de Vai na Fé. Sol já fez questão de demonstrar para todas as pessoas que conhece, o quanto detesta Theo e que não deseja sua presença de forma alguma, mas sempre precisa lidar com alguma situação desconfortável, ou até mesmo perigosa, como vimos recentemente quando o vilão batizou a água da dançarina e tentou fazer algo terrível. Tudo isso ficou bem evidente para os espectadores da novela das 7, mas Theo ainda tem muitas cartas na manga para utilizar contra o seu maior alvo. Acontece que o vigarista resolve aparecer inesperadamente na casa de Sol, contrariando qualquer expectativa da família da personagem de Sharon Menezes. É claro que a dançarina ficará furiosa com essa atitude e o tratará com hostilidade, o expulsando dali imediatamente. Ao que tudo indica, a presença de Theo em Piedade não foi apenas para infernizar Sol, mas também para procurar Lumiar, que precisou se encontrar com um amigo perigoso de Orfeu, deixando o vigarista desesperado, pois sabe das consequências que isso poderá trazer para a advogada. Theo não consegue esquecer Sol, mas ele tem uma obsessão especial pela versão de 20 anos atrás da cantora. Todas as tentativas de Theo em revisitar o passado terminaram com algum tipo de confusão, mas a fase atual de Vai na Fé coloca vilões e protagonistas se enfrentando em um jogo de interesses perigoso, com uma série de questionamentos irritantes que já deveriam ter sido respondidos há um tempo considerável. Nos próximos capítulos da novela das 7, Theo fica alucinado por uma garota parecida com a versão de 20 anos atrás de Sol. Assim como aconteceu anteriormente no envolvimento do canalha com Kate, ele vai fazer de tudo para transformar a nova pretendente casual em uma cópia improvisada de sua maior obsessão. O grande problema em torno da nova rodada bizarra de ações do antagonista será a multiplicação de sua falta de noção, devido à turbulência do exame de DNA envolvendo Jennifer e as brigas explosivas com Ben. Em um capítulo recente, o advogado acertou um soco em cheio no rosto do ex-amigo e, desde então, ambos não conseguem mais evitar uma briga. Futuramente, Ben vai implorar conselhos à mãe Anna ao perceber que está prestes a enfrentar um problema sério no caso envolvendo a paternidade de Jennifer. Ironicamente, o maior defensor da honestidade pode perder a carreira por causa de uma fraude. Theo usa a psicopatia para seguir tranquilo com o mundo desmoronando à sua volta, e não pensa duas vezes antes de partir para cima de uma garota semelhante a Sol. Insistente, o vilão se aproxima, consegue seduzir a jovem e paga múltiplas rodadas de bebida, mostrando que não dá a mínima para os problemas causados pela perseguição à protagonista.
Alguns capítulos depois, o canalha fica à beira da morte em um incidente no meio da rua, mas ele consegue salvar Lumiar de uma possível tragédia. Jennifer percebe o erro que cometeu ao criticar Sol e não mede esforços para pedir o perdão de sua mãe. Jennifer está passando por uma das fases mais estressantes da sua vida, lidando com situações que fogem completamente do seu controle. No entanto, uma de suas atitudes será finalmente reavaliada pela jovem, que se arrependerá e decidirá pedir o perdão de Sol durante os próximos capítulos de Vai na Fé. A situação não está nada fácil para Jennifer, que está lidando com um complexo caso na justiça para provar que Ben é o seu pai biológico, espantando qualquer possibilidade de Theo assumir esse lugar. Este fardo carregado pela jovem resultará em um momento tenso com sua mãe que resultará em uma briga. Acontece que Jennifer ficará furiosa com Sol após presenciar uma declaração de amor de Louie durante um show. Essa fúria será toda descontada na dançarina, que não possui culpa de nada, mas não conseguirá evitar as alfinetadas de sua filha. Jennifer não conseguirá suportar o fato de sua mãe não voltar a namorar Ben, o que seria o mundo ideal para muitos dos espectadores da novela das 7. No entanto, esse momento de fúria não irá durar muito, pois a jovem logo irá perceber o que fez e não medirá esforços para pedir o perdão de sua mãe pela atitude egoísta. Essa será mais um momento de paz na família de Sol, que já está vivendo um pesadelo com a constante presença de Theo, mas logo também poderão concluir esta fase. A carreira de Louie está prestes a pular de decadente para inexistente em Vai na Fé, e tudo porque ele não consegue controlar o impulso nas redes sociais. Nas ocasiões mais erradas possíveis, ele usa a web para se afundar mais um pouco, e é exatamente o que ele vai fazer nos próximos capítulos, perdendo contratos publicitários importantes e obrigando sua banda a procurar outro emprego. Desesperado, Vitinho tentará reverter a depressão de Louie convocando Maiara e Maraísa para um dia inteiro na mansão do astro. O problema é que nada será capaz de tirar o cantor da fossa, e a dupla sertaneja vai gastar um dia inteiro tentando animar o personagem de José Loreto, sem sucesso. Ele não vai conseguir se animar com o clima forjado de diversão e ainda tomará decisões mais sérias sobre o futuro, dispensando sua equipe e dando uma pausa oficial na carreira. No entanto, ele conseguirá coletar alguns conselhos primordiais que poderão ser aplicados em momentos muito específicos. Neste período, nem Sol consegue melhorar o humor de Louie, mas haverá um momento importante de aprendizados para o casal sobre a necessidade de ser verdadeiro em qualquer ambiente de trabalho, sobretudo na música, onde ficou praticamente impossível competir com as gigantescas equipes de compositores e produtores responsáveis por assinar os maiores hits em circulação nas plataformas de streaming. O amor entre Sol e Louie é, de certa forma, uma novidade para todos os envolvidos, mas, talvez, as melhores e mais sinceras reações do público tenham acontecido nos momentos de amor verdadeiro do casal, a exemplo de quando o astro cantou a música escrita para a namorada. Apesar da divisão de opiniões, não restam dúvidas, Sol terá extrema relevância para reerguer Louie na novela Vai na Fé. Ben está comprometido a provar que é o pai biológico de Jennifer, mas ainda guarda um segredo que poderá mudar a sua relação com Sol. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, o advogado deixará a dançarina abalada após revelar tudo o que sabe sobre o seu passado. Não é de agora que Sol fica tensa com o caso envolvendo a paternidade de Jennifer, temendo que tudo o que aconteceu no passado envolvendo Theo seja revelado. No entanto, Ben acabou descobrindo sobre tudo o que aconteceu através de Bruna, mas resolveu manter o segredo para não constranger a sua ex-namorada. Acontece que agora que o exame de DNA precisará ser refeito, além de toda a confusão que isso tem gerado na vida de todos, Ben decidirá contar toda a verdade para Sol, que ficará abalada, já que isso era o seu maior segredo. Mesmo desnorteada com toda essa situação, a dançarina irá implorar para que o advogado não revele esta informação para Jennifer, temendo a reação da filha, além de ser um grande empecilho para o desfecho do caso da paternidade. Ben precisará se segurar para não contar tudo à filha, mas principalmente para não tomar medidas drásticas contra Theo, o deixando ainda mais furioso por confiar durante tantos anos no vigarista, acreditando ser o seu amigo e irmão.
Erika descobre sobre o contrato que Vilma obrigou Sol a assinar e decidir publicar na sua página. Vilma fez as piores escolhas possíveis para lidar com a carreira de seu filho, e agora precisará lidar com algo que poderá causar o maior escândalo nas redes sociais. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, Erika irá descobrir algo terrível sobre sua ex-patroa e não poupará esforços para difamá-la ao publicar uma matéria reveladora na sua página. Não é de agora que Erika fica rondando a vida de Vilma à procura de alguma notícia que poderá fazer a sua página ter milhares de acessos. Todos os frequentadores da mansão de Lui já sabem que não podem relaxar quando a blogueira está presente, mas nem assim conseguirão evitar que ela descubra algo revelador. Acontece que Erika irá descobrir sobre o contrato que Vilma obrigou Sol a assinar, e verá no documento a oportunidade de criar uma grande matéria. A blogueira não poupará esforços e decidirá seguir com o seu plano, o que deixará milhares de pessoas chocadas com o que a empresária foi capaz de fazer com a própria funcionária. Esse será um momento tenso dentro da trama, pois além da matéria de Erika, Lui também ficará furioso com Vilma pelo contrato e decidirá romper as relações com a mãe, impedindo Sol de pagar uma multa, abandonando a mansão. Ainda com inveja do ato heróico de Ben, Theo salva a vida de Lumiar, mas não sai ileso. A inveja correu brutalmente pelas veias de Theo no exato instante em que ele assistiu à reportagem em que Ben aparece como herói do dia após invadir um restaurante e convencer bandidos a desistirem de um roubo violento patético. Em breve, o vilão de Vai na Fé precisará tomar uma decisão rápida ao perceber o perigo se aproximando, e ele até consegue salvar a vida de Lumiar, mas não escapa ileso do peculiar episódio. Algumas imagens coletadas por paparazzi mostram detalhes das gravações envolvendo Emílio Dantas e Carolina Dickmann no que parece ser algum tipo de confusão ou assalto no meio da rua. Os frames mostram Theo empurrando Lumiar e agonizando de dor logo em seguida. Vale ressaltar que, em breve, Lumiar será alvejada a tiros durante uma negociação com um amigo de Orfeu, mas, pelo visto, a advogada deve escapar com tranquilidade do incidente, afinal a cena com Theo acontecerá em um período posterior. Mais detalhes devem ser divulgados pela Globo nas próximas semanas, mas tudo nos leva a crer que Theo enfrentará um período delicado no folhetim e a autora prepara algumas surpresas para o público. Qualquer coisa pode acontecer, mas o vilão não vai sair de cena tão facilmente. A advogada fica entre a vida e a morte após um atentado no bar de Orfeu na novela das 7. Com todas as oportunidades do mundo para seguir sua vida tranquilamente a bordo de uma carreira respeitada dentro e fora dos tribunais, Lumiar preferiu abraçar o discurso do mal, rompendo todas as conexões anteriores com a justiça para apoiar um psicopata abusador. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, ela até começa a refletir sobre as próprias escolhas, mas pode ser tarde demais, sobretudo após um atentado no bar de Orfeu. Lumiar será alvejada a tiros durante um ataque brutal e precisará ser atendida com urgência para escapar da morte. Desta vez, a culpa será de Orfeu, que será insistente na hora de convencer a advogada a atender um amigo de caráter duvidoso. O homem, chamado Jeremias, parece apenas mais um cliente desesperado em busca de uma resolução para seus problemas legais, mas ele esconde alguns detalhes importantes, principalmente o fato de que está sendo caçado. Como um relâmpago despretensioso, uma salva agressiva de tiros atinge em cheio o estabelecimento de Orfeu para sacramentar a morte de Jeremias, e Lumiar vai junto no pacote como uma das vítimas potencialmente fatais do episódio. A essa altura, ela já terá caído na real e desistido do relacionamento amoroso com Theo, que entrará em desespero total ao ficar sabendo sobre o ataque. Ben também fica em choque, assim como os alunos do ICAIS, Sol e outros personagens que, apesar das rixas, têm grande respeito pelo lado profissional de Lumiar, que merece escapar da morte para seguir um novo caminho na novela Vai na Fé. A professora de educação física proíbe Clara de pronunciar o nome do marido durante as aulas. O processo de descobertas e novos aprendizados permanece intacto para Clara em Vai na Fé, mas ela perceberá em algum momento que não dá para se jogar de corpo e alma na vida enquanto mantém o casamento tóxico com Theo. Exatamente por isso, Helena fica revoltada quando a aluna menciona o nome do canalha nos próximos capítulos de Vai na Fé.
O clima está descontraído quando, de repente, Helena fecha a cara e repreende a amiga colorida pela menção a Theo, além de disparar algumas críticas sobre a postura ambígua da mãe de Rafa após alguns beijos reveladores e, de certa forma, polêmicos da novela. A busca por independência é perfeitamente louvável, principalmente para se livrar de uma figura apodrecida como Theo, mas Clara precisa abraçar oficialmente a ideia de viver uma nova vida, e não apenas absorver a traição como remédio para as feridas abertas durante o período caótico ao lado de um homem violento. A melhor solução é a separação imediata, mas até isso pode virar contra Clara em mais uma das ações absurdas promovidas por Theo, que está gastando uma fortuna apenas para ter um show particular de Lu e, com isso, humilhar Sol mais uma vez. Tudo que Helena quer é acordar Clara para a realidade. Sol está alcançando novos níveis nos problemas que precisa enfrentar diariamente, principalmente nas consequências que isso pode trazer para sua família. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, a dançarina ficará desesperada após descumprir o contrato que foi obrigada a assinar com Vilma e decidirá se aconselhar com o pastor de sua igreja. Não é de agora que Vilma abusa da sua posição para impor o seu poder em regras absurdas sobre seus funcionários, mostrando que não se importa com as consequências de mais nada. No entanto, o contrato que a empresária obrigou Sol a assinar ultrapassou qualquer limite moral, deixando a dançarina de mãos atadas. Sol ficou muito preocupada de ter que pagar a multa estipulada no contrato, já que começou a namorar Lui, violando a cláusula mais importante do documento. Entretanto, agora que o relacionamento foi exposto para o mundo, a dançarina teme que as consequências sejam pesadas demais para ela, que não possui esse dinheiro para pagar a multa, decidindo pedir conselhos ao pastor da sua igreja, que sempre foi muito acolhedor com os seus problemas pessoais. Felizmente, Lu irá intervir nesse caso e impedir que Sol pague essa multa, achando um absurdo que Vilma fez, chegando ao ponto de romper as relações com sua mãe e abandonar a banda em sinal de protesto, o que poderá mudar totalmente a dinâmica dos personagens daqui para frente. A aproximação entre Jennifer e Hugo já era esperada pelos espectadores de Vai na Fé, principalmente porque a dupla forma um casal verdadeiro fora das telas e costuma balançar corações com aparições públicas e declarações de amor explícitas nas redes sociais. Nos próximos capítulos da novela das 7, os dois vão se beijar após uma negociação peculiar com um traficante. Naldo retorna ao folhetim para engatar uma conversa séria com o desenhista, desta vez com uma missão importante justamente no período em que o personagem de MC Cabelinho tenta driblar o mundo do crime e se dedicar à arte, com o apoio do pastor da igreja, que, ao contrário de outros fiéis, não demonstrou preconceito com a presença do rapaz. Jennifer vai surpreender o público ao interceder por Hugo na conversa com Naldo, mostrando suas qualidades como argumentadora e criando uma ponte perfeita para o beijo apaixonante que promete arrancar novos suspiros. Nesta fase da novela, Jennifer acompanha a nova meta de Hugo e o apoia durante uma importante aula de desenho. O período ainda é ambíguo para Jennifer, que começa a dividir opiniões pelo excesso de egocentrismo e, principalmente, por tentar controlar as decisões de Sol, desde o relacionamento amoroso com Lu e até as decisões envolvendo o exame de DNA com Ben. A frustração que Theo sentiu foi imensa quando a justiça determinou que ele não era o pai biológico de Jennifer, mas esta situação está prestes a mudar. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, o vilão irá pular de alegria ao descobrir que o exame de DNA precisará ser refeito e verá uma nova oportunidade de conseguir o que deseja. As armações de Theo para conseguir realizar as suas ambições já ultrapassaram todos os limites possíveis, sendo capaz de até mesmo levar o caso da paternidade de Jennifer para a justiça e conseguir provar o seu ponto. No entanto, as coisas não saíram exatamente como o vigarista desejava, causando uma imensa frustração. Acontece que muito em breve, essa situação irá mudar, já que a fraude do exame de DNA feita por Ben foi finalmente descoberta, sendo necessária a realização de um novo exame. Esse acontecimento deixará Theo pulando de alegria, pois agora terá uma nova chance de provar que é o pai de Jennifer e entrar na vida de Sol apenas para infernizá-la. Essa será uma situação tensa para Jennifer, Ben e Sol, que precisarão lidar novamente com a presença constante de Theo,
mas também será necessário enfrentar a realidade quando o resultado sair e definir quem é o pai biológico da universitária. Lumiar percebe o erro que está cometendo e abandona Theo antes que o pior aconteça na novela das 7. As ações de Lumiar colocaram o seu caráter em dúvida durante algum tempo, principalmente após começar um relacionamento com Theo. No entanto, essa situação está prestes a mudar quando a advogada perceber o seu erro e terminar o romance com o bandido durante os próximos capítulos de Vai na Fé. Lumiar cometeu diversos erros desde o início da trama, mas ficou evidente que suas decisões baseadas nas próprias inseguranças causaram problemas na sua vida, levando até mesmo o fim de seu casamento com Ben. Entretanto, o pior acontecimento realmente foi o início de um romance com Theo, colocando em dúvida o seu verdadeiro caráter, já que é nítido para os espectadores as verdadeiras intenções do vilão. Acontece que após uma série de acontecimentos tensos e reveladores, Lumiar finalmente irá cair na real e perceber o que está fazendo, tomando a importante decisão de romper o romance com Theo. É claro que o vilão ficará furioso, já que mais uma vez está sendo deixado para trás e perdendo algo que desejava tanto. Agora, Lumiar terá uma nova chance de mudar sua vida completamente, escolhendo o caminho certo. Mesmo que tenha perdido seu casamento com Ben, ainda possui muitas coisas importantes que serão benéficas para o seu crescimento pessoal. Ainda poderemos ver Theo criar um novo plano para reconquistar Lumiar, mas é certeza de que agora ela estará mais segura de si e disposta a não cair nos mesmos erros. As conversas com Helena recheadas de conselhos pertinentes e a conexão gradativamente profunda com Rafa serão capazes de transformar completamente a vida de Clara em Vai na Fé. Desde o início do folhetim, a autora já destacava o cansaço da sofrida esposa de Theo através de suas roupas, penteados e atitudes passivas dentro de casa, antecipando uma óbvia mudança de visual e personalidade que aconteceria em algum momento chave da trama. Em breve, Clara surgirá deslumbrante e fará o marido engolir a própria língua. Regiane Alves já adiantou a mudança de visual nas redes sociais, detalhando aos seguidores todo o processo realizado em seu cabelo, incluindo menções aos profissionais responsáveis pelo trabalho. Fora das telas, a mudança já está aprovadíssima pelos fãs da atriz, mas nada será melhor do que assistir às próximas cenas confiantes de Clara, a bordo de uma nova fase que, apesar dos ganhos, não deixará de ser turbulenta de uma hora para outra. Theo não deixa sua estupidez de lado, e Clara ainda tenta encontrar soluções para manter o melhor índice de paz possível na vida de Rafa, principalmente porque o adolescente estará enfrentando uma difícil dualidade entre o doce romance com Kate e as frequentes crises de ansiedade. Além de se afastar de Theo, Clara se aproxima de Helena em busca do conforto que nunca bateu em sua porta, mas ainda precisará convencer a professora de educação física da seriedade de seus sentimentos. Afinal, a grosso modo, a personagem de Alves é uma mulher casada, com um filho necessitado de atenção redobrada e uma série de problemas sérios para resolver com um violento marido, de preferência com uma bela documentação de divórcio. Louis está acostumado com os constantes cancelamentos na web, mas o cantor não está preparado para o que vai acontecer. Das atitudes ao estilo ridículo, Louis está claramente em decadência na novela Vai na Fé, mas ainda tem uma quantidade satisfatória de fãs para continuar lucrando. Vilma, que nunca demonstrou alegria na gerência da carreira do filho, vai dar início a um romance polêmico, capaz de afundar de uma vez por todas qualquer chance de Louis voltar ao estrelato. Repentinamente, Vilma se atira para cima de Marcos, um ex-namorado determinado a reatar o romance a qualquer custo. Possivelmente, há algum interesse por trás da atitude, principalmente por se tratar de um ressurgimento inesperado. Isso nunca é bom sinal. Para piorar, Marcos se une a Vilma para humilhar Lu em uma cena programada para os próximos capítulos. O astro ficará tão atordoado com mais uma sessão de tortura promovida pela própria mãe que tentará descontar a raiva em uma live polêmica, cujo conteúdo deixa os internautas em estado de choque. Tudo isso acontece após um show sinistro contratado de forma ilícita por Theo. Mais uma vez, ele cava a própria cova com um vídeo absurdo e precisa nadar contra a maré para, quem sabe, recuperar o prestígio. Sol até tenta ajudá-lo a se reerguer, mas,
Pela primeira vez, ele parecerá entregue à depressão, sem vontade de batalhar pelos holofotes, até que Vitinho surge com uma ideia para recuperar a imagem do parceiro. O problema? Sol será usada como isca. Talvez seja esse um sinal do destino ou um empurrão da autora para Sol voltar para bem. O que você acha? Escreve aqui nos comentários. Vamos continuar com o vídeo e já aproveita para se inscrever e assim ficar por dentro de tudo que acontece em Vai na Fé.